Furos na dieta. Sem dúvida nenhuma, esse é o tema mais difícil de tratar com todas as pessoas quando a gente faz a reavaliação física, porque é um erro muito simples de cometer, muito pequeno, muito bestinha, mas que tem um resultado enorme dentro do processo de emagrecimento. Então vou explicar para vocês aqui, dentro desse quadro eu fiz todo um esquema para você conseguir entender de forma simples o que aqueles escapes que você tem ao longo do dia pode resultar no final da semana, no final do mês, dentro do processo de emagrecimento, beleza? Então vamos lá, vamos acompanhar o contexto geral e eu tenho certeza que depois dessa aula aqui você vai entender a importância de conseguir ficar 100% dentro do seu plano de dieta. Bom, então vamos lá. Eu peguei um indivíduo aqui que consome 2.000 calorias por dia. O que isso quer dizer? Essa pessoa precisa de 2.000 calorias para manter o corpo dela normal. Quando a gente quer emagrecer ou perder gordura, a gente faz aquela continha lá de tirar de 300 a 500 calorias da dieta para ficar uma dieta sustentável e essa pessoa conseguir emagrecer sem ter que sofrer, tá? Então vamos ver aqui no esquema semanal como que fica isso daqui. Todos os dias essa pessoa consome 2.000 calorias apenas para fazer as suas atividades normais, tá? Quando a gente faz uma estratégia de emagrecimento, a gente tira essas 500 calorias aqui todos os dias da dieta dela, para no final ela sempre estar consumindo aqui 1.500 calorias. Beleza até aí? Então vamos lá. Como que funciona o processo de emagrecimento 100% normal? Quando a gente tem pré-estabelecido quantas calorias a gente vai ingerir todos os dias, a gente consegue fazer um cálculo exato no final da semana do que a gente conseguiu dentro daquele plano de dieta proposto. Então, aqui é o exemplo claro da somatória total disso daqui. Então, todos os dias, se a gente for contar de segunda a domingo, esse indivíduo aqui, ele gasta 2.000 calorias todos os dias, certo? Então, o gasto energético dele no final da semana vai ser de 14.000 calorias. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.000 calorias. Perfeito? Agora, a ingestão da dieta dele, a gente tem que fazer uma ingestão com menos calorias disso. Então, 1.500 calorias por dia, a gente fazendo o cálculo aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo, 3, 6, 9, no sábado eu coloquei aqui uma refeição livre. Então, essa parte aqui do sábado é uma refeição livre de 1.500 calorias. Então, ao invés de somar as 1.500 calorias, eu fiz uma conta aqui, ó, de 3.500 calorias. Então, somando todo esse valor da dieta desse indivíduo, a gente tem 12.500 calorias. Quando a gente faz o cálculo, o déficit calórico na semana desse indivíduo, ele fica no total de 1.500 calorias. Pô, mas isso não é pouco? É pouco quando a gente vai no contexto geral. Só que a gente precisa ainda acrescentar o treino que essa pessoa faz, mais o cardio. Então eu coloquei aqui de uma pessoa que treina apenas 3 vezes na semana para o cálculo ficar mais simples para você conseguir entender esse contexto geral. Então aqui no quadro eu coloquei 3 vezes de treino na semana e 3 vezes de cardio na semana. Então o treino ela faz segunda, quarta e sexta. E o cardio terça, quinta e sábado. Eu coloquei uma estimativa calórica que aproximadamente é muito próximo do real. Então, a cada treino de musculação, a gente tem um gasto aí de 300 calorias. E quando a gente faz 30 minutos de cardio, a gente também tem um gasto calórico aí de 250 calorias. Perfeito? Então, vamos lá para o nosso total. 3 treinos na semana, aproximadamente 300 calorias, a gente fica com 900 calorias na semana. E o cardio, 3 vezes na semana, com um gasto aproximado de 250 calorias,
a gente tem 750 calorias no final. Somando dieta, treino e cardio, no final de uma semana, a gente tem menos 3.150 calorias. Compreende como cada passo desse é importante dentro do processo de emagrecimento? Imagina se eu tivesse que tirar todas essas calorias aqui apenas de comida, apenas da dieta. Como que ia ser essa dieta? É por isso que a gente não faz um ajuste muito agressivo na alimentação. Porque quando a gente tem a tríade de emagrecimento, que é a dieta, o treino e o cardio, eu consigo somar essas 3 unidades para a gente ter um resultado final grande, ao invés de eu ter que ser muito agressivo na dieta. Beleza? Então, na semana, gastando isso aqui de calorias e tendo a refeição livre ainda, podendo comer o que você gosta, a gente vai ter um cálculo aproximado aí, que toda semana você vai perder de 400 a 500 gramas de gordura. Isso no final do mês vai dar de 1,4 a 2 quilos de gordura de perda todos os meses. Isso é uma coisa totalmente possível de fazer, isso é saudável, você consegue fazer isso sem sofrer, sem ter aquela restrição calórica muito grande e o mais importante, sem passar fome. Desse jeito você consegue ir vendo o resultado e ao mesmo tempo você não sofre. Essa é a parte perfeita de fazer um plano específico dentro do seu objetivo. Quando a gente faz isso, a gente leva todas essas variáveis em consideração. Então aqui, se você for ver bem, uma pessoa que treina 3 vezes na semana, ela consegue ter esse resultado aqui em um mês. Agora imagina uma pessoa que consegue treinar 5 vezes na semana e fazer cardio todos os dias. Esse resultado ele vai ser muito melhor e muito maior num curto espaço de tempo. Agora eu vou explicar para vocês o que faz aqueles snacks que não estão programados, que estão aí ao longo da semana, depois que a pessoa começa a fazer esse processo de emagrecimento. Então aqui está tudo certo. Quando você começa a fazer o seu 100% e isso começa a acontecer, você está motivado, você todo mês que faz a sua reavaliação, você vê resultado e isso ao longo do tempo vai causando um relaxamento nas pessoas, o que é comum, o que é normal. Uma das nossas vias de recompensas, infelizmente, é a comida. Então você pode pensar, pô, eu já emagreci tanto até agora, eu mereço comer um doce a mais, um sorvete a mais ou algo do tipo. Agora, olha o impacto que isso tem na continuidade do processo. Então, desse lado aqui, o que eu fiz? Eu coloquei aqui que, em média, cada snack que a gente faz ao longo do dia fora da dieta tem aproximadamente 200 calorias. E da onde que eu tirei esse número? Foi da minha cabeça? Não. Então, quando eu falo que um lanche fora da sua dieta, fora do que está do teu cardápio, é de 200 calorias, eu estou levando em consideração que você está comendo um bombom depois do almoço ou que você está comendo uma banana a mais do que tem no seu plano. Então veja, 200 calorias é um número que ele é bem razoável dentro dos milhares de snacks que a gente tem aí, que todo mundo faz que não está dentro da dieta. Eu posso colocar aí uma quantidade a mais de fruta, eu posso colocar um chocolate a mais que não está dentro do plano, um pedaço de bolo, uma porção de pão de queijo. Então todas essas pequenas coisas têm aproximadamente 200 calorias. E às vezes tem até um pouco mais. Só que para deixar para você bem claro o impacto que isso tem, eu vou deixar apenas em 200 calorias. Então vamos entender o que isso impacta dentro do seu plano. Quando a gente tinha o nosso plano inicial de 500 quilocalorias de déficit, a gente sabia que no final do dia a gente consumia 1.500 calorias. Porém, eu tô fazendo essa dieta ainda. Então, dentro da minha cabeça, eu tô fazendo o consumo de 1.500 calorias, mas depois do almoço eu comprei aquele docinho, aquele pé de moleque, aquele bombonzinho a mais, ou então no final da tarde eu comi um outro chocolate, ou coloquei uma banana a mais que não tinha no meu plano. E aí, ao invés de ter
essas 500 calorias a menos, a gente acrescenta essas 200, então fica apenas 300 calorias no final desse dia, ao invés de 500. Então, todos os dias, a gente vai achando que está fazendo a dieta com 1.500 calorias, quando na verdade a gente está fazendo 1.700 calorias. Chega no final de semana, você também começa a se permitir um pouco mais. Então, fora a sua refeição livre que já está programada, aquelas 3.500 calorias, você durante o dia também comeu mais alguma coisa. Então é por isso que eu coloco no contexto geral da semana essas 200 calorias. Porque isso não necessariamente você vai fazer todos os dias. Mas quando você faz 2 dias da dieta 100%, mas os outros 3, 4 você erra 3 ou 4 vezes, o contexto geral vai dar mais ou menos isso daqui. Isso é quase que 100% dos meus alunos acontece esse cálculo. É por isso que eu acho tão importante mostrar para você o impacto que tem apenas essas 200 calorias no seu treino. Dito isso, quando a gente vai fazer essa somatória final, a gente tem uma mudança já naquele primeiro cenário. Então vamos ver aqui um pouquinho melhor como que fica esse cálculo. Lembra que o meu gasto energético sem as atividades físicas é de 14.000 calorias, correto? Agora aqui, quando a gente faz aqueles furos na dieta, olha para quanto que fica a minha dieta. Então das 12.500 calorias que eu consumia ao longo da semana, eu empatei com aqui o meu gasto energético. E o que que isso representa? Pensa que você, dentro da sua cabeça, você está fazendo a dieta. E de fato está. Você faz todo o seu plano, só que essas pequenas escapadas que você vai dando ao longo do dia te dá a falsa impressão de você estar fazendo aqueles 80%, onde todo mundo fala, faça 80% certo e erre 20%. Agora, eu quero que você preste bem atenção no que isso acontece. Quando você faz a sua dieta e o gasto dela junto com o déficit calórico está igual, a gente perdeu um pilar do emagrecimento. Lembra quando eu falei antes? Dieta, cardio e treino. A gente perdeu um. Agora a gente depende só do quê? Do treino e do cardio. O treino eu coloquei aqui como 600 calorias apenas e o cardio como 500 calorias apenas. Por que que eu fiz isso? Lembra daquele processo que eu falei de relaxamento? Essa pessoa que treina 3 vezes na semana, por algum motivo ela já não está mais tão focada no treino e no cardio. Então ela falta um dia na semana, ela pula um dia de cardio e isso dentro do contexto geral tem um reflexo. Então quando a gente refaz aquela primeira conta, olha o resultado que dá. A gente tem 14.000 calorias da dieta, correto? Esse daqui a gente já exclui. Porque 14.000 da dieta com 14.000 de gasto energético a gente tem 0. Então a gente não conseguiu diminuir nenhuma caloria da dieta. A gente só vai ter o gasto da onde? Do cardio e do treino. Então se a gente somar só o treino e o cardio, eu tenho um total de 1.100 calorias na semana apenas. E olha só o impacto que isso vai me trazer no mês. Então eu vou emagrecer de 300 a 600 gramas de gordura no mês. Agora, pensa aí comigo qual é o impacto que isso tem visualmente. Como você vai se ver no espelho com 300 gramas a menos só de gordura? Consegue entender o que eu estou falando? Então, quem estava tendo esse resultado no começo do programa e passa a ter esse resultado, o que acontece? Isso acontece nos primeiros 3 meses. A pessoa para de treinar. Porque ela fala, eu estou fazendo tudo o que eu preciso fazer, porém eu estou estagnado. O meu resultado já não está vindo. E aí o que ela acha que precisa fazer? Ela acha que precisa comer menos. Onde na verdade ela precisa voltar ao foco inicial dela, fazer 100% do plano dela e tirar essas beliscadas que tem ao longo do dia.
Então veja só a importância de você se comunicar com o seu treinador, com o seu nutricionista, para falar para ele que você está fazendo 100% do seu plano ou que de fato você deu essa relaxada e está dando essas beliscadas aí ao longo do dia. Veja que isso causa uma impressão dentro da nossa cabeça de estar fazendo tudo certo. Poxa, eu estou treinando, eu estou fazendo a dieta, eu estou fazendo cardio, mas o meu resultado piorou. O que será que aconteceu? Ele não piorou. Você que afrouxou um pouco e como a gente viu aqui, essas frouxidões que a gente tem nessas pequenas escapadas da dieta, ela é calórica. Então é aquilo como eu disse anteriormente, não é que você come mal. Às vezes acrescentar uma banana, 2 dentro de um programa que está extremamente calculado dentro da sua periodização, já vai surtir esse resultado. E dentro da nossa cabeça a gente não consegue ver isso como errado. Só que a gente precisa lembrar que caloria boa também é caloria. Não é porque a banana é boa, não é porque a fruta é boa e faz bem para o nosso corpo que a gente pode comer descontroladamente. A gente tem uma quantidade certa. É por isso que todo esse cálculo aqui funciona. Quando a gente perde a referência de um desses 3 pontos entre dieta, treino e cardio, tudo isso daqui a gente precisa recalcular de novo. Então você entende agora como é importante você escapar daquelas fugidinhas da dieta? Espero que tenha ficado claro os impactos que todos esses pequenos snacks causam dentro do seu plano, dentro do processo todo de emagrecimento. E se você tem alguma dúvida, é só comentar aqui no vídeo que eu vou ter o prazer de responder para você. Até a próxima!